Bom dia, meus anjinhos. Vamos agora para a matéria, já gravei a correçãozinha e entramos na matéria nova agora, número 2. Capítulo 2 que bateu no livro? Não sei. Capítulo 2. Transformações químicas. Saímos de física, entraremos agora em química. Considerações. Física é uma matéria extremamente chata, então deixamos física para trás agora e entraremos em química, uma matéria que é um pouquinho melhor, tá? Não é a coisa mais legal que existe no mundo, estou pulando de alegria. Não, não é tão legal assim, mas é mais fácil do que física e eu gosto mais, então eu acabo cobrando mais dela na hora da prova. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre química, aqui no slidezinho primeiro de vocês. Lei de Lavoisier. Lavoisier foi um dos pais da química, ou as pessoas que mais estudaram química, os primeiros da química. Lavoisier primeiramente dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Que na natureza você não vai criar nada, você não vai descobrir nada de novo. Tudo já se existe. Nada vai se perder, você não vai conseguir destruir nada. Tudo vai se transformar. Tudo aquilo que é natural, todos os elementos químicos, todos aqueles listados na tabela periódica. Lembra quando a gente teve essa aula? Todos eles vão se transformar, vão se recombinar e vão se transformar em outra coisa. Ok? Livrinho de vocês agora. Aqui. Começa falando aqui. Na abordagem sobre as transformações químicas na abertura da unidade, apresentou um exemplo de metal sofrendo oxidação, representada pela ferrugem. Que no caso eram os barcos, cemitérios de barcos. Né? Não sei se vocês se lembram. Se não se lembra, é só voltar o livro aí rapidinho. São os grandes cemitérios de barcos que eles sofrem corrosão, sofrem oxidação, transformando ferro em ferrugem. Transformar o ferro em ferrugem é uma transformação química. Nós vamos estudar já já. Ferrugens, ferramentas, grades, trilhos, correntes, entre outros materiais metálicos, sofrem com esse fenômeno e, ao cortar algumas frutas, podemos vê-lo acontecer quase instantaneamente. Ou seja, são fenômenos que acontecem na natureza. Por exemplo, se você pegar um ferro e deixar ele à mercê da chuva, vai ocorrer a oxidação do ferro, transformando ele em ferrugem. Ou se você cortar uma fruta e deixá-la por um tempo, você vai ver que a fruta vai perder a cor, vai ficando amarela, vai escurecendo até apodrecer. Tudo isso são fenômenos de transformações da matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Então, aqui nós estamos falando de qualquer coisa que existe, tá bom? Tudo está passível a uma transformação. Primeiro que eu dispondo ideias agora. Como ocorre o aparecimento da ferrugem? Descreva a sua hipótese. Como vocês acham que ocorre esse aparecimento de ferrugem? No caso, é o ferro entrando em contato com o oxigênio do ar, tá bom? Em termos químicos, é Fe mais O2, tá bom? No caso, por mais que seja hipótese, só tem uma coisa certa, tá? Que é a Fe mais O2. Embaixo. Você já ouviu essa informação? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? No caso, eu acabei de falar, né? Quando a gente começou a estudar sobre química. Como que você interpreta essa informação? Como que você diria ter essa informação? No caso, eu acabei já dando a resposta. Embaixo. Aí você nota a resposta, tá? Nas transformações químicas, o que ocorre com os átomos que formam as substâncias? Como que acontece com os átomos? Os átomos, você tem que botar que eles formam moléculas. E essas moléculas vão formar substâncias. Então, você tem que escrever que os átomos eles vão se juntar, se combinar, se recombinar, se unir, se aderir, se adicionar com outros átomos e vão formar substâncias. É isso que acontece. E por último, qual é a diferença entre átomos e moléculas? Átomos é cada um elemento da tabela periódica, é cada um elemento isolado. Moléculas é um conjunto de átomos, tá bom? Só isso, mais nada. Muito simples, a gente já viu esses conceitos. Basta você se relembrar, se lembrar, pensar um pouquinho consigo mesmo, tá bom? Agora, transformações químicas, a lei de Lavoisier e a relação entre os reagentes e produtos. O que acontece? Vamos começar lendo o livrinho de vocês para a gente entender. No decorrer do dia a dia, muitos materiais sofrem transformações físicas e químicas e pouco nos damos conta.
Ou seja, existem dois tipos de transformações, as transformações físicas e as transformações químicas. O livro de vocês começa dizendo um exemplo. No ciclo da água, o estado físico dela muda o tempo todo, sem que sua composição química sofra mudanças, porque é chamado de transformação física. Então, a transformação física, nós temos que quando o estado físico muda sem que haja alteração em sua composição química. O exemplo dos estados físicos da água. Quando eu tenho gelo e esse gelo derrete virando o líquido da água, eu não deixo de ter água. A água continua sendo água. Porém, o estado físico dela, que antes era sólido, dava para você bater, agora é líquido. Agora você não consegue bater, você só consegue beber. Tá bom? Isso é uma transformação física. E isso acontece com vários elementos na natureza. Agora, no entanto, deixa eu aumentar isso aqui que eu estou sofrendo um pouquinho da visão. No entanto, quando cortamos frutas frescas, como as maçãs, vemos que começam a escurecer. Elas estão sofrendo mudanças na sua composição química, que chamamos de transformação química. O que acontece? As transformações químicas é quando há mudanças na própria composição química do alimento. E essas mudanças na composição química geralmente mudam aspectos daquele elemento. No caso da maçã, que foi exemplificado aqui como exemplo, o apodrecimento muda no aspecto da textura, do sabor. Claro que você não vai comer uma maçã apodrecendo, né? Limites. Eu sei que vocês são desorientados, mas limites. E isso é uma transformação química, quando muda a sua composição química, quando a sua estrutura química muda. Aqui a maçã deixa de ser maçã, tá bom? Ela passa a ser a maçã apodrecida. Ela não está mais própria para o consumo. Aqui na água ela continua sendo água, você pode continuar bebendo água. Claro, água potável, não vai beber qualquer água, tá bom? Passando. Ah, não, dei spoiler. Me confundi aqui, dei spoiler. Vamos lá. Esse experimento aqui eu poderia até fazer com vocês na sala de aula. Porém, como nós não estamos na sala de aula, vamos ver um videozinho sobre como que acontece esse experimento aqui, da garrafa com uma bexiga. E essa menina aqui está fazendo o experimento. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o que ela está fazendo, tá? Mas eu vou descrever. Essa menina aqui, desorientada, branquela toda a vida, está fazendo o experimento da garrafa que enche o balão a partir do fermento. O que acontece? Ela tem uma garrafinha aqui atrás. E essa garrafa aqui, ela botou vinagre nela. Depois ela pegou uma bexiga e dentro dessa bexiga aqui, ela botou fermento. Agora ela vai botar a bexiga dentro da garrafa e automaticamente vai encher a bexiga. Por quê? O fermento vai entrar em contato com o vinagre e vai produzir gases. E esses gases vão fazer com que a bexiga encha. Vamos lá, play. É grande que nem eu para não rasgar a boca aqui do balão. Eu não sei se dá para vocês ouvirem. Ó, você encaixa assim, ó, desse jeito, encaixou. Agora vamos usar a mágica para ver se funciona. Vamos usar a mágica, meu Deus. Balão e vai virar assim. Que mágica, gente! Olha meu só! Meu Deus, que mágica, gente! Deu para entender o experimento? Dá para vocês fazerem em casa, se vocês quiserem. Olha só! Olha só, que mágica! Depois ela fez de novo, ó. Vou botar aqui. Vou fazer de novo, com a outra bexiga azul. Vou deixar com musiquinha, ó. Jason Derulo ainda. Bom, gente, o resultado final foi esse aqui. Considerações. Tenta fazer isso em casa, que é realmente legal. Você vai precisar de uma bexiga, uma garrafa, fermento e vinagre. Só isso, tá? Só que você não pode deixar o fermento entrar em contato com o vinagre antes da bexiga estar totalmente presa na boca da garrafa. E é isso que a gente vai analisar agora aqui na hora da experiência. A número 1 eu vou pular, porque não me interessa. É justamente, já respondi várias vezes. Você só pode ler aí e fazer o que eu já falei várias vezes, tá? Número 2. Por que a bexiga encheu? Porque aconteceu uma reação química entre o vinagre e o fermento
que deu como produto gases. E esses gases encheram a bexiga. Bota a resposta completa, tá? Não bota essa resposta que está aqui, não. Tem que botar a resposta completa. 3. A massa inicial foi diferente da massa final durante o experimento? Você tem que botar aqui não, porque o vinagre não sumiu, o fermento não sumiu e os gases também não sumiram. Os gases já estavam ali. Eles só foram empurrados para cima e com isso a bexiga encheu, tá bom? Então nada de diferente. Cuidado com isso. Aí nós temos que a reação química é o vinagre, chamado de ácido acético líquido, por isso que tem um Lzinho aqui, mais fermento, que é chamado de hidrogenocarbonato de sódio, no estado sólido, que resultou em acetato de sódio líquido, no caso fermento, no caso vinagre, tá? Mais o sódio do fermento, mais a água líquida, e também formam-se água, mais dióxido de carbono gasoso, que foi o que encheu a bexiga. Se vocês forem fazer esse experimento, pelo amor de Deus, isso é dióxido de carbono. Não vá respirar, tirar a bexiga e respirar o que está na bexiga. Pelo amor de Deus. Solta a bexiga para cima, para o ar sair todo para cima e depois joga lá fora, porque isso é dióxido de carbono. Se você respirar isso, você vai ficar com dificuldade para respirar. Então, cuidado com isso, pelo amor de Jesus. Porque senão depois vai falar, o professor de ciência mandou a gente fazer isso e eu acabei ficando doente. Não. Limites, tá bom? Vamos ser desorientados, mas com limite. Considerações agora importantes a serem feitas sobre o experimento. Existem elementos numa reação química, que eles são os reagentes e os produtos. Tudo aquilo que vai reagir é chamado de reagente e tudo aquilo que se produz é chamado de produto. Então, nós tivemos 2 reagentes para 3 produtos nesse experimento. Vamos ler o que está escrito no livro. Na reação química que acabamos de observar, verificamos que a massa total de reagentes é igual à massa total de produtos, ou seja, a massa permaneceu constante conforme o cientista Anthony Lawrence Lavoisier observou nos seus experimentos quando ocorriam modificações químicas em ambientes fechados e a massa não era modificada. Daí a célebre frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos por partes aqui agora que o livro de vocês não explica tanto assim. Os elementos da reação química, reagentes e produtos. Antes da seta, alguma coisa vai ser transformada para dar alguma coisa depois da seta, para produtos. Toda hora eu estou falando de uma coisa diferente, de sinônimos para vocês se aterem no que as coisas são. Reagentes. Eles são as substâncias que estão no início da reação que irão sofrer uma transformação. Geralmente, esses reagentes eles vão estar antes da seta, tá bom? Antes da seta de reação. Seta de reação, reagentes. Nesse caso, são o vinagre e o fermento. Produtos são o final da reação, o resultante, aquilo que vai ser transformado, o produto final. Geralmente vai estar depois da seta de reação. No caso, vai ser transformado o que deu de produto, né? O acetato de sódio, a água e o dióxido de carbono. Conclusão da lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos, do produto ou dos produtos. Ou seja, como não há variação das massas, elas permanecem sempre constantes, tá bom? E isso, uma observação muito importante que eu botei até aqui escrito bem grande, pelo amor de Jesus. Observação muito importante aqui, OBS. Isso só ocorre em ambientes fechados. Essa reação aqui ocorreu porque isso aqui estava um ambiente fechado, tá? A garrafa e a bexiga formam um ambiente fechado, não tem escape aqui para o ar sair, tá bom? Nem para nada sair. Por isso que tudo se permanece constante, tudo se permanece igual. A massa inicial vai ser igual à massa final, ou seja, a quantidade em vinagre líquido mais a quantidade em fermento sólido vai ser igual à quantidade de produtos que foram formados diversos. No caso aqui não tem mais sólido, mas a quantidade dos líquidos vai ser proporcional ao tamanho do sólido mais líquido aqui. Deu para entender? No caso gasoso não tem como a gente medir em peso, em massa. Tá?
E por último, a equação química. Isso tudo é uma equação química. Isso pode ser transformado tanto em números, quanto em letras, quanto em elementos que existem na natureza. E em formatos de equação, nós temos que é toda a reação com os seus produtos e com os seus reagentes. Aqui. Isso aqui tudo é chamado de reação química ou equação química. Tá bom? Deixa eu ver alguma coisa para sublinhar, porque como eu estou acompanhando por aqui, esqueci de falar o negócio de sublinhar. Volta aqui na página anterior, aí você vai sublinhar no ciclo de água até a transformação química aqui no final, tá? Aqui, deixa eu ver. Você vai sublinhar aqui a massa total dos reagentes até aqui constante, permanece constante. E por último, vai sublinhar aqui que na natureza nada se cria, nada se perde, se transforma. Então agora a gente entende como que isso acontece, como que tudo vai se transformar. Vamos continuar então. Em 1789, Lavoisier publicou as observações do seu experimento que testava nas reações químicas. Seus resultados demonstravam, pode sublinhar aqui, seus resultados demonstraram que a massa total dos reagentes e produtos mantinha-se constante. Então, toda hora eu estou batendo na mesma tecla aqui. Em um ambiente fechado, o livro ainda não botou isso aqui de vocês, mas em um ambiente fechado, tem que ser fechado, a massa vai continuar a mesma. Tudo vai ser proporcional. Tá bom? Continuando. No experimento, os reagentes, que são o vinagre e o fermento, geraram os produtos, que foram acetato de sódio, água e dióxido de carbono, da reação química, que pode ser representada por uma equação que usa as fórmulas das substâncias a seguir. Isso aqui nada mais é do que isso aqui, tá? A mesma coisa. Esse aqui é o vinagre, no caso ácido acético, em fórmulas químicas. Aquoso, ele botou aqui para representar o líquido. Aqui é o fermento. Sólido, ele botou para representar o sólido. Dando primeiro H2O, a água que está aqui. Isso aqui tudo é o acetato de sódio aquoso para representar o líquido. Pode ser aquoso ou pode ser líquido, tanto faz. E o dióxido de carbono, G, para ser gasoso. Tá bom? Duas formas de representar a mesma coisa. Só muda que aqui estão em fórmulas químicas, estão em fórmulas representadas pelos elementos químicos. Aí vem o número 1. Número 1, essa aqui todo mundo sabe fazer, eu vou nem me atentar, vou só passar. 2. A reação química do experimento anterior gerou produtos líquidos, dissolvidos e gasosos que foram representados na reação química. De que maneira? Aí você tem que botar aqui os elementos líquidos ou aquosos estão representados pelas letrinhas aqui de baixo das reações, tá bom? Estão sempre com a legenda representando de que parte eles são. E como só teve gás como produto final, o gás ele é representado pelo Gzinho do lado do dióxido de carbono, tá? Qual é a fórmula da água na equação anterior? Pelo amor de Deus, né? H2O. Aí vem. Pode sublinhar esse parágrafo aqui todo, tá? Essa descrição da reação é chamada de equação química. Nem sempre é possível observar a conservação da massa se o experimento anterior fosse realizado no ambiente aberto. O gás carbônico seria dissipado no ar, perdendo-se massa. Então, aqui ele botou o que eu estou batendo na tecla o tempo todo. O que aconteceria se fosse um experimento realizado em ambientes abertos, num sistema aberto? O gás iria se dissipar e ia perder a massa. Cuidado com isso, porque isso é uma pegadinha muito boa de se cair em prova, tá? Provavelmente cairá. Já digo de antemão. Próxima página. Você se lembra do cemitério de navios no início da unidade? Observe o fenômeno da oxidação, da reação química simplificada do ferro com o oxigênio do ar, quando os navios ficam inutilizados pela formação da ferrugem. O que acontece? Nós temos o ferro sólido mais o oxigênio gasoso que resultam na ferrugem, que é Fe2O3, sólido, tá bom? Esses números aqui que vêm antes dos elementos
ele é o que nós chamamos de balanceamento da equação. Ou seja, eu preciso de 2 elementos de ferro sólido mais 3 elementos de oxigênio gasoso para formar 2 elementos de ferrugem, que é Fe2O3 no estado sólido, tá bom? Interpretei para vocês essa reação. Daí vem dizendo, aqui vem outro carinha, deixa eu botar aqui. Daí vem dizendo uma lei que Proust descreveu. O que Proust falava? Proust falava que todas as reações químicas elas têm lei das proporções constantes ou definidas. Ou seja, todas as proporções de uma reação química vão ser constantes. O que acontece? Exemplificando, vão ser sempre 2 elementos de ferro sólido que vão reagir com 3 elementos de oxigênio gasoso, que vão resultar em 2 elementos de ferrugem sólidas, tá bom? Vão ser sempre assim, e as proporções vão ser sempre estas. Caso eu queira variar isso aqui, vão ser 4 elementos de ferro sólido para 6 elementos de oxigênio gasoso, dando 4 elementos de ferrugem no estado sólido. As proporções vão ser sempre 2 para 3 para 2. O que você multiplicar aqui vai multiplicar por 2, o que você multiplicar aqui vai ser por 3, o que você multiplicar aqui vai ser por 2. Vai ser sempre, sempre assim. Dito por Proust. E errei. Dito por Proust. Lei das proporções constantes ou definidas, as reações das substâncias envolvidas numa equação química estão dispostas numa mesma proporção. Tá bom? Isso que o Proust dizia. Agora o que diz no livro de vocês para a gente sublinhar? Vai sublinhar daqui do no até proporção e vai sublinhar daqui de provou até massa. Vou ler isso. No fenômeno da oxidação do ferro, a reação de 2 substâncias simples formando uma substância composta está em uma mesma proporção. 2 substâncias simples, 2 elementos simples, vão transformar em um elemento composto. Simples porque só tem um, composto porque tem 2. 2 letras, tá? 2 elementos químicos. O químico francês Joseph Louis Proust provou que uma determinada substância composta formada por substâncias simples será sempre obtida na mesma proporção de massa. Essa afirmação foi chamada de lei das proporções constantes ou definidas e obtidas experimentalmente. Então, só outras palavras para dizer o que eu acabei de falar, tá bom? Conforme já aprendemos, a molécula d'água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Observe a tabela para a reação entre os gases do hidrogênio e do oxigênio na formação da água e das suas proporções de massa. Aqui ele fez exatamente o que tem ali em cima, só que com relação à água, tá bom? Como é que acontece? Nós temos 2 elementos de hidrogênio reagindo com um elemento de oxigênio para formar o H2O, tá bom? A massa total de uma molécula de H2O é de 4,5 gramas. Dessas 4,5 gramas, nós temos de 0,5 gramas para o elemento de hidrogênio e 4 gramas que compõem o elemento de oxigênio. Ok? Só isso. E uma relação entre as massas de hidrogênio e de oxigênio se dá aqui. Hidrogênio sobre oxigênio é a mesma coisa que 1/8. Se nós pegarmos 0,5 dividir por 4, nós temos 1/8. E a proporção vai ser sempre esta. Aqui eu tenho uma molécula de água. Aqui eu vou ter 2 moléculas de água, porque eu peguei esse valor aqui e multipliquei por 2. Então, eu dobrei o valor. Então, eu tenho uma molécula de água, passei para 2 moléculas de água. Vou fazer a mesma coisa com os outros valores, dobrar eles de valor. O 0,5 vira 1 grama de água. O 4 gramas de oxigênio viram 8 gramas de oxigênio. Perdão, aqui é hidrogênio, tá? Não é água, falei errado. E a relação entre as massas vai continuar a mesma, porque não vai importar o quanto você mudar nessa proporção. A relação das massas vai ser sempre a mesma. Lembra que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Lembra que as massas a relação das massas vão permanecer sempre a mesma? Então, se eu pegar 1 grama de hidrogênio dividir por 8 gramas de água, vai ter de novo 1/8 dessa reação. Ok?
Vai ser sempre isso. Sempre. Agora aqui, eu peguei o valor inicial, que é o meu padrão, que é o meu molde, e multipliquei por 4, tá bom? A minha massa total vai ser 18, então a minha massa de hidrogênio vai ser só 2, porque eu peguei 0,5 e multipliquei por 4. Aqui eu peguei 4 e multipliquei por 4 também, que deu 16. Botando isso em contas, vai ser 2 gramas divididos por 16 gramas e vai ter 1/8. Ok? E a aula hoje vai ficar grande, mas nada muito complicado. É só observar a proporção e ver que vai continuar nesse padrão. Número 4 aí do livro de vocês agora. O que se mantém igual na tabela é a proporção das massas das substâncias, que a proporção vai ser sempre a mesma, lei de Proust, lei das proporções constantes. A proporção da massa vai ser sempre a mesma, a massa de um pelo outro, que é de 1/8. 5. O que conseguimos observar em relação à quantidade das massas das substâncias de hidrogênio e de oxigênio? Você vai estar que a proporção vai continuar sempre a mesma, de novo. 6. Qual lei acabamos de observar e o que ela determina, sem querer dar a resposta? Você vai botar aqui a lei de Proust e ela determina que a substância composta por duas substâncias simples vai ter a sua massa, a sua proporção de massa sempre a mesma. Como botei no livro de vocês, que a lei de Proust, que determina que uma determinada substância composta formada por substâncias simples será sempre unida da mesma proporção de massa. Bom, não vai variar, vai ser sempre a mesma proporção. Dito isso, eu estou com a garganta seca, queria parar para beber água, mas não vou parar para beber água, porque eu não sei cortar o vídeo. Então, vamos continuar. Tipos de reações químicas agora. Pode sublinhar daqui até aqui. Pode sublinhar esse primeiro parágrafo todo, que diz assim. A classificação das reações químicas é feita utilizando-se vários critérios, dentre eles a natureza das substâncias que formam os reagentes e produtos, a reversibilidade dessa equação, ela pode tanto ir quanto voltar, a perda ou ganho de calor, ela pode tanto absorver quanto liberar calor, e a espontaneidade disso acontecer, que essas coisas podem acontecer querendo ou não. Primeiro, quanto à natureza das substâncias envolvidas. Aqui. Quanto à natureza das substâncias envolvidas, elas podem ser de 4 tipos diferentes. Dá uma pausa aqui e copia os 4 tipos. Mas deixa um espaço para botar exemplo. Tá? O exemplo para copiar do livro. Primeiro, a primeira reação é de síntese ou adição, que diz que as duas substâncias podem se combinar em uma reação química na qual apresentam 2 ou mais reagentes na formação de um único produto. Ou seja, 2 ou mais reagentes que se recombinam para formar um único produto. Eu tenho, hipoteticamente, um reagente A mais um reagente B formando um produto C. Simples assim, tá bom? Esse é o exemplo, para copiar lá junto com a matéria do caderno. Agora, a segunda reação, reação de decomposição. Eu tenho que uma substância vai gerar 2 ou mais produtos. Uma substância A, um reagente A, vai originar 2 produtos A, o B e o C. Tá bom? Pausa para vocês. Isso porque eu falei que essa matéria era boa, né? Pausa para vocês. A terceira é a reação de simples troca. Uma substância simples vai reagir com uma substância composta, dando origem a 2 novas substâncias, uma simples e uma composta. Uma substância simples A vai reagir com uma substância composta BC, que vai formar uma substância composta AC mais uma substância simples B. Tá vendo que aqui elas só se recombinaram? O A foi fazer duplinha com C e o B ficou sozinho. Só isso. Ou A vai fazer duplinha com B e o C vai ficar sozinho. Só isso. Nada demais. Que é uma simples combinando com uma composta de simples troca. A reação de dupla troca agora. 2 substâncias compostas reagindo entre si, formando outras 2 substâncias compostas. Ou seja, a AB vai reagir com CD,
que vai formar AD mais CB. O A vai se ligar agora com o D e o B vai se ligar agora com C. Ou o A pode se ligar agora com C e o B vai se ligar agora com D. Tanto faz. Ele não botou aqui, não sei porquê. 7. Observe os exemplos de algumas das reações químicas e associe-as aos modelos. Primeiro, a combustão do magnésio, que é o magnésio reagindo com oxigênio formando outra substância, que é... Eu não sei o nome dessa substância aqui, vou ficar devendo a vocês. Vamos lá. Uma substância simples reagindo com outra substância simples formando uma substância composta. Ou um produto final, tanto faz. Nós temos que a letra A é a mesma reação do primeiro exemplo, que é a reação de síntese ou adição. As duas vão se unir em um composto maior, A mais B, dando C. Letra A, últimazinho. B, reação da azida de sódio. A azida de sódio é essa aqui. A azida de sódio está formando o nitrogênio sozinho mais o sódio sozinho. Então, nós temos que ocorre uma reação de decomposição. Uma substância maior está formando duas substâncias menores, dois elementos menores. Tá? Simples, dois elementos simples. Agora, reação do ferro com solução ácida. Nós temos o ferro mais uma solução ácida formando FeCl mais hidrogênio sozinho. O que acontece? Vocês não precisam saber exatamente o que cada um desses símbolos são. Você só precisa ver que uma substância simples está se juntando com uma substância composta, formando uma substância composta mais uma substância simples. Então, essa número C, olha isso. Essa letra C dá aqui uma substância simples A, vai se juntar com uma composta BC para formar uma substância composta AC mais uma substância simples B. E por último, letra D, que é a reação do sulfato de cobre com hidróxido de sódio. Nós temos que uma substância composta, por causa vão ter mais de 2 ou mais elementos da tabela periódica, vai se juntar com outras substâncias compostas que vai formar uma substância composta mais outra substância composta. Então, nós temos que AB mais CD resultou na formação de AD mais CB. Nada muito complicado. Você só precisa se atentar ao que cada coisa está dizendo. Tá bom? Estamos quase chegando no final. Força, venha comigo. Força. Número 8. Nomeie as reações do exercício anterior quanto ao seu tipo. Aí é só você botar aqui. A primeira, essa aqui vai ser de decomposição. Essa aqui vai ser de simples troca. Essa aqui vai ser de dupla troca. Essa aqui vai ser de síntese e adição. Tá bom? Just this. Do português, só isso. Continuando lendo o livro de vocês. Os exemplos de reações usadas até aqui representam um único sentido, ou seja, os reagentes se combinando gerando produtos. Porém, existem as reações que podem ocorrer dos dois tipos, dos dois sentidos. Esse tipo é chamado de reação reversível. Tá bom? Cadê o slide? Aqui. As reações elas podem ser reversíveis quando os reagentes eles se combinam originando produtos, porém, os produtos podem se desfazer originando os mesmos reagentes. Observação aqui. Essa reação ela é identificada por uma dupla seta, tá bom? Indicando que a reação vai, mas a reação também vem. Eu não sei fazer dupla seta no computador, tá? Mas imagina que essa seta aqui é igual a essa aqui que está do livro. Uma seta indo, uma seta vindo. Então, olha o exemplo aqui. Que eu botei da água. H2O, V, que é de vapor, originando H2O. L, líquida, ou seja, o processo de água do vapor virando líquido. Pode ocorrer tanto nesse sentido, como pode ocorrer tanto no outro sentido também. A água no estado líquido pode se transformar em vapor também. Nada muito complicado, só isso. Reação reversível, quando uma reação pode tanto ir
quanto voltar. Peguei o exemplo mais simples que existe, que é o exemplo da água. Ok? Melhor do que o que está escrito aqui no livro de vocês. Agora, passando. Pode ignorar essa aqui do livro de vocês, essa reação maluca aqui que ele botou. Pode ignorar essa aqui que ele falou. Se vocês precisam saber de reação reversível, é o que eu botei no slide, tá bom? Número 9. Pulei também. Agora, embaixo do número 9 aqui é importante, outro tipo de reação. Ele fala da reação endotérmica e exotérmica, que é quanto ao ganho ou à perda de calor. Lembra que são vários tipos de reações. O primeiro tipo é quanto ao ganho de calor. No caso, se uma reação resolver absorver calor, nós vamos chamar ela de endotérmica, ou seja, o calor está entrando no corpo, na reação. Então, nós dizemos que a endotérmica ela vai absorver calor. E exemplo, fotossíntese, as plantas absorvem a luz do sol. A luz do sol é uma fonte de energia quente, então ela vai absorver esse calor. Ou a água fervendo. A água parece transformar. Eu não exemplifiquei aqui a reação, mas H2O no estado líquido, dando uma setinha no H2O vapor, a água vai absorver o calor do fogo e vai se transformar em outro tipo de água, no caso do vapor. Segundo tipo, quanto à perda de calor. Nós temos que é uma reação exotérmica. Exo é para fora, expelir, jogar fora, que é quando quando vai liberar calor daquela reação. No caso, nós temos uma vela queimando ou uma combustão. Todos os exemplos de combustão vão ser exotérmica. Exotérmica geralmente é aquela reação que vai geralmente ser quente. E nós podemos sentir essa quentura, tá bom? Exemplo também no caso da água. Nós podemos botar que se você aquecer a água, ela vai mudar de estado também. Só que é mais difícil de entender porque está mais relacionado a absorver calor. Então, o exotérmico, nós vamos se atentar mais mesmo à combustão, a coisas queimando, tá bom? Geralmente tem a ver com fogo. E é isso que está escrito aqui no livro de vocês, que eu estou só ignorando que ele botou de uma coisa muito complicada. Número 10 eu vou só ignorar também, porque ele está falando ainda daquela reação que é extremamente grande, não precisa ter tanta atenção a isso, tá? Eu estou explicando de formas mais simplificadas no caderno de vocês. Agora, o último tópico, é o último, deixa eu ver aqui. É o último tópico, porque já ficou bem grande a aula até. Quanto à espontaneidade. Por exemplo, podemos usar as reações de uma bateria de celular. Quando estamos usando o aparelho, ocorre a reação que gera energia elétrica e, portanto, espontânea. Ao recarregarmos a bateria, usando energia elétrica, forçamos a ocorrência de uma reação não espontânea. O que eu botei aqui é que as reações espontâneas ocorrem sem a nossa intervenção, elas vão acontecer você querendo ou não. E o exemplo são as recargas das baterias. Manda seu celular agora parar de gastar bateria. Ele vai parar? Ele não vai parar. Então vai acontecer espontaneamente. O que acontece aqui? A bateria armazena a energia elétrica e vai transformando aos poucos a energia recarregada, né? E vai transformando aos poucos a energia elétrica para o celular funcionar. E isso pode acontecer de outro jeito também, quando ela estiver em repouso, no caso recarregando. Ela vai absorver energia elétrica para poder ter energia armazenada para depois dissipar essa energia espontaneamente para o celular e ele ficar funcionando. Ok? Deu para entender? Pode ter ficado confuso, mas todas as reações que eu falei foram relacionadas aos tipos de reações. Lembra que no livro de vocês estava escrito lá em cima? Deixa eu botar aqui. Estava escrito lá em cima, deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei aqui. Ele está escrito aqui em cima, que as reações elas podem ser classificadas em... elas podem ser classificadas na natureza das substâncias que formam os reagentes e produtos. No caso, são os primeiros que eu botei, que são os 4 tipos, que são os mais complicadinhos.
Depois, elas podem ser classificadas na sua reversibilidade, no caso, dela ir e dela vir, que é o segundo que eu botei o exemplo da água, da seta, da dupla seta, que tanto ela vai quanto ela volta, do terceiro tipo, que é da perda ou do ganho de calor, que é exemplificado aqui pelas endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas quando absorve o calor, exotérmicas quando libera o calor, geralmente relacionado ao fogo. E o último tipo quanto à sua espontaneidade, que vai acontecer independente da sua vontade, tá bom? Como exemplo, a bateria dos celulares. Ficamos por aqui, já deu 40 minutos, vocês estão cansados de mim? Tchau, tchau.